aula com a sua apostila, não abandone a doutrina e também tenha contigo a legislação. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos começar a falar sobre o direito societário. Até o momento, as aulas anteriores, nós falamos sobre quem é empresário, quais são as atividades que são consideradas empresárias, atividades não consideradas empresárias, falamos sobre a importância do registro, nome empresarial, e entramos também na questão de direito industrial. Agora, nós vamos entrar nas sociedades em si, né? Quais são os direitos dos sócios, qual a responsabilidade dos sócios das empresas, quais espécies de empresas que nós temos, tá? Então, assim, de forma introdutória, né? Na sociedade, as pessoas reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Naturalmente, as pessoas preferem escolher um sócio até por questão financeira, né? Eu tenho uma ideia muito boa de fazer um negócio muito bacana, mas e aí? E o dinheiro? Então, quando as pessoas estão juntas, fica muito mais fácil construir algum negócio, né? Até porque a renda vai ser maior, vai ter mais mão de obra. Então, as pessoas decidem se unir para poder montar um negócio mais com esse aspecto. Na nossa Constituição Federal, nós temos o princípio da livre iniciativa, então nós somos livres constitucionalmente para montar qualquer sociedade que nós desejarmos, desde que seja um objeto lícito. E assim, diante da complexidade, né, do tema, as pessoas percebem que não conseguem alcançar o sucesso sozinhas, buscando alguém com projetos similares para dividir os riscos e os benefícios do negócio. Então, a lei teve que regulamentar, né? As pessoas se unem, elas têm dívidas, elas têm lucros, e quando elas decidem se separar, como vai funcionar? E caso essa sociedade não tenha dinheiro suficiente para pagar as dívidas, como vai funcionar? O terceiro precisa ser protegido, né? Então, o direito societário ele vai regular essa relação entre os sócios, entre a sociedade. E aqui vamos começar, qual é a ideia que eu vou passar para vocês? Primeiro, vou começar falando sobre a característica geral das sociedades. Quais são as características, por exemplo, que cada sociedade tem de forma genérica, de forma geral, e depois nós vamos entrar na parte especial, que seria as espécies das sociedades. Vamos lá? Primeiro nós vamos falar sobre personalidade jurídica. O que é uma personalidade jurídica? Embora a gente já tenha falado bastante desse assunto nas aulas anteriores, mas é primordial e fundamental vocês entenderem a diferença. Uma sociedade ela só adquire personalidade jurídica a partir do momento que ela efetua o seu registro. Né? Então, o registro no órgão competente. Se eu estou falando de uma sociedade simples, eu vou registrar no cartório de pessoas, né? De registro civil de pessoa jurídica. Se eu estou falando de uma sociedade empresária, o registro vai ser na junta comercial. Então, isso a gente até comentou anteriormente já. Mas, para ter personalidade jurídica, as empresas precisam de registro. Não tem opção, tá? Então vamos entender o que é personalidade jurídica. A sociedade é uma pessoa jurídica de direito privado e quando ela é registrada, ela adquire a personalidade, ela tem autonomia, ela nasce para o mundo do direito, ela pode até existir de fato, ou seja, eu tenho uma papelaria há muitos anos, só que não levei a registro. Ela existe de fato, mas ela não existe de direito, né? Então, para ela ter essa existência no mundo jurídico, ela precisa do registro. E quando ela registra, ela vai possuir uma tríplice titularidade jurídica. Acompanha aqui comigo, ó. A titularidade negocial transforma em sujeito de direitos autônomo, distinto da pessoa dos sócios, que por ela praticam o ato. A partir do momento do registro, a sociedade ela passa a ter a autonomia de ter os seus próprios negócios. Ela pode figurar, por exemplo, num contrato. Ela não precisa estar sempre os seus negócios sendo feitos em nome dos sócios. Ela tem nome próprio agora ela tem autonomia. Então, ela pode firmar contratos.
WXS, sociedade, firma o contrato para compra, aquisição de 1 milhão de materiais de algodão para conseguir fazer a confecção de camisetas da empresa WSS. Então, é um negócio, né? Ela está firmando um negócio jurídico e ela pode constar sozinha no contrato, tá? Porque ela tem personalidade. Tem uma segunda titularidade, que é a titularidade processual. Então, ela adquire essa titularidade com o registro, uma vez que ela pode ser parte em processo judicial. Digamos que eu vá até um supermercado, supermercado ABC. Eu fui no supermercado, comprei, sei lá, um produto que quando eu fui consumir, ele me fez mal. Porque ele estava fora da validade, ele estava estragado, e aí ingressei com a ação judicial. Eu não preciso ingressar com a ação judicial colocando no polo o nome dos sócios, porque ela tem titularidade processual. Eu posso processar o supermercado ABC sem precisar inserir os sócios, né? Então ela tem essa titularidade, ela pode figurar sozinha num polo de um processo, né? No polo passivo ou no polo ativo. Ela também pode processar. Digamos que ela comprou um lote de mercadoria do seu fornecedor e essa mercadoria veio estragada. Ela não vai poder comercializar e ele também se recusou a trocar. Então, nasce o direito dela poder processar e ela vai ingressar com ação judicial em face da outra empresa sem precisar estar em nome dos sócios, em nome próprio, tá? E a terceira titularidade é a titularidade patrimonial. A criação da sociedade implica no surgimento de uma massa patrimonial que lhe é própria, também distinta do patrimônio dos sócios que a compõem. A partir do momento que você monta uma sociedade, digamos que eu, Vanessa, montei uma sociedade com Luana. Minha parte no capital social, eu entreguei 50 mil reais. Luana também entregou 50 mil. Esses 100 mil reais, ele faz parte do patrimônio da empresa. E a partir do momento que a empresa é registrada, ela tem personalidade jurídica, esse valor não pertence mais aos sócios. Esse valor faz parte do patrimônio daquela empresa. Então, a titularidade patrimonial, ela dá o poder para a empresa de comprar produtos em nome próprio. Ela pode ter, por exemplo, comprei um galpão comercial, está em nome da empresa, do nome do CNPJ. Ela tem a titularidade de ter patrimônio próprio, distinto dos sócios. O sócio tem lá o patrimônio dele, que não vai se confundir com o patrimônio da empresa, porque a empresa tem personalidade jurídica, tá? Então, só recapitulando aqui, a empresa possui uma tríplice personalidade, né? Uma tríplice titularidade, desculpa, falei errado. Então, vamos lá, recapitulando aqui. A sociedade é uma pessoa jurídica de direito privado e possui uma tríplice titularidade jurídica, negocial, processual e patrimonial. Tudo bem? Vamos para a próxima característica. Aqui. Vamos, na verdade, para os princípios, né? Os princípios que norteiam aí o direito societário. Existem mais, mas eu selecionei para vocês 4 princípios. Primeiro princípio, princípio da preservação da empresa, que é esse daqui. Prevê que o ordenamento jurídico cuide mais de priorizar a sobrevivência da sociedade do que os interesses individuais de seus integrantes, como, por exemplo, a dissolução parcial da sociedade e a sociedade unipessoal temporária. A ideia, gente, é sempre preservar a empresa, né? A extinção da empresa, ela vai ocorrer em último caso. Então, digamos assim, nesse exemplo que eu passei para vocês, temos uma sociedade de 2 pessoas. Uma das pessoas falece. A empresa ela não vai extinguir automaticamente, porque essa pessoa faleceu. A lei dá a possibilidade de 180 dias para que o sócio inclua uma nova pessoa nessa sociedade. Então, ela vai ser uma sociedade unipessoal, ou seja, sozinha, né, um empresário sozinho na sociedade, durante 180 dias, que é o prazo que a lei dá para incluir um novo sócio. E isso faz o quê? Preserva a empresa, né? Se ele não incluir, o que vai acontecer? Vai acontecer uma dissolução. A empresa vai encerrar. Mas olha o prazo, são 6 meses, né, praticamente. São 180 dias. No direito sempre é melhor falar em dias, né, em vez de meses. Então, até corrigindo aqui, são 180 dias
que o sócio vai ter a possibilidade de incluir uma nova pessoa nessa sociedade. O segundo princípio, o princípio da defesa das minorias societárias. O pequeno investidor ou titular da parte menor das cotas sociais deve ter a opinião e a participação protegida pelo ordenamento em relação dos controladores e sócios majoritários. Controladores são os sócios que eles controlam a empresa, né? Temos os sócios majoritários, aqueles que têm maior capital investido naquela empresa. Só que tem o princípio que defende os sócios que têm pequeno capital, pequena cota. Tá? Então, esse princípio fala assim, a opinião, esse sócio minoritário ele vai ser protegido, tá? Defesa das minorias societárias. Agora, os próximos dois princípios. Princípio da proteção à microempresa, ME, e empresas de pequeno porte, EPP. As empresas, que no final do nome empresarial está escrito ME, significa microempresa. O faturamento dessa empresa é até 480 mil no ano. Então, ela é considerada uma empresa muito pequena. A empresa de pequeno porte, o faturamento, ele não é superior, ele está limitado ali a 4 milhões e 800 mil ano. Tá? Então, são consideradas empresas menores. Segundo estatísticas, nos primeiros 5 anos, as empresas elas encerram as atividades porque não teve fôlego financeiro para continuar. Então, para tentar reduzir essa estatística, para proteger a pequena empresa, existe uma proteção constitucional do artigo 179 do Constituição Federal, que visa a conferir às pequenas empresas um tratamento jurídico simplificado em suas relações sociais, tributárias e creditícias. Um exemplo é o Plano Especial de Recuperação Judicial. Vocês vão ver no semestre que vem que a recuperação judicial da microempresa, empresa de pequeno porte, é diferente de uma empresa grande. Então, por exemplo, numa recuperação judicial de ME e EPP, eles começam a pagar as contas depois de 6 meses que o plano foi aprovado, né, que foi concedido o benefício. Então, ela tem uma proteção especial para que ela possa sobreviver, para que ela possa ter força e crescer, tá? Agora, no último princípio, é o princípio da liberdade contratual e da autonomia da vontade. Na verdade, ele permeia todo o direito privado, né? Nós temos a liberdade contratual. Então, os sócios, eles têm a liberdade de colocar no contrato social o que eles bem entenderem, desde que não seja contrário à lei, que o objeto seja lícito, tá? Então, eles podem montar, posso montar uma bomboniere, posso montar uma empresa de confecção, uma loja de roupa, eu posso ter uma assessoria, eu posso ter o objeto social que eu escolhi. E as cláusulas do contrato, nós somos livres, né, para colocar, desde que eu não lesione o direito de outrem, nós podemos estabelecer cláusulas que sejam interessantes para nós, né? Então, existe o princípio da liberdade contratual, da autonomia da vontade, indicando exatamente isso, que os sócios são livres para dispor das cláusulas do contrato social e demais atos negociais daquilo que bem entenderem, devendo respeito apenas às normas de caráter cogente estabelecidas em prol do interesse público. Os princípios, que nem eu falei, existem mais, eu sugiro que vocês acompanhem na doutrina. Eu coloquei esses 4 que eu considero como os 4 importantes para que vocês conheçam. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade às características gerais das sociedades. Eu espero por vocês. Até daqui a pouco. Agradeço por ter acompanhado a aula até aqui e vamos para mais uma aula. Espero você lá. Até mais!